Livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guardaria contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai bendito, nós pedimos que a Tua graça nos ilumine nesta noite, que o conhecimento do Senhor venha sobre nós e seja extremamente útil para nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e fique com a sua Bíblia aberta no livro de Naum. O livro de Naum é um dos menores livros de toda a Bíblia, tendo apenas 3 capítulos. E o livro de Naum inteiro se concentra na cidade de Nínive, na capital da Assíria. Nós ministramos já aqui sobre a ordem divina para que Jonas fosse pregar em Nínive. E nós vimos que o profeta Jonas tinha se recusado a pregar em Nínive, e só foi porque Deus fez o que fez. E é a respeito dessa cidade que esse livro fala, da cidade de Nínive, capital da Síria. Como o livro inteiro de Naum, salvo com um ou outro versículo, trata de ameaças e mais ameaças e mais ameaças contra a cidade de Nínive, eu vou destacar apenas 2 pontos do livro, mas antes disso eu quero fazer uma leitura aqui para vocês a respeito de como essas profecias se cumpriram na história. Ou seja, se nós temos aqui uma mensagem que nós acreditamos vir de Deus e que anunciava e que anunciou coisas que aconteceriam com o povo, espera-se que isso tenha se cumprido. Então, com base nisso, eu quero que você acompanhe comigo aí no livro de Naum algumas referências, e eu vou ler para você aqui, num comentário do Dr. Russell Shanklin, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, como essas profecias se cumpriram na história, para você ver como Deus revelou com os maiores detalhes possíveis aquilo que aconteceria com a cidade de Nínive. Por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta em Naum. Então acompanhe comigo, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Todas as suas fortalezas serão como figos, como figueiras com figos temporãos. Se sacodem, caem na boca dos que há de comer. Isso aqui está falando de Nínive, a realização histórica. A crônica babilônica fala de quão fácil foi a sua queda, que se iniciou em 614 a.C. Ou seja, o profeta aqui, por inspiração divina, está mostrando que a queda da cidade de Nínive seria muito fácil. Igual quando você tem um pé de árvore que está na hora daquela fruta ser colhida, ela cai bem facinho. Assim foi a queda de Nínive, e se cumpriu. Acompanhe comigo ainda no capítulo 3, o versículo 14. Olha o que diz: Tira águas para o seco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos. Realização histórica. A arqueologia descobriu tentativas de fortificar os muros com tijolos e argamassa, como
foi dito aqui. Leia comigo o capítulo 3, versículo 13. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, e o fogo consumirá os teus ferrolhos. Cumprimento histórico. A arqueologia demonstrou o quão devastador foram os ataques contra os portões, que foram destacados aqui no versículo. Muros de sustentação foram nivelados. Leia comigo agora capítulo 1, versículo 10. Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Diz aqui, acerca de um historiador, Diodoro Sículos testemunhou esse fato. Todo o exército assírio estava embriagado quando o ataque desesperado foi lançado. Capítulo 1, versículo 8. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. A mesma fonte revela inundações na cidade que acabaram por nivelá-la. Fortes chuvas e inundações resultantes quebraram parte das ruas e facilitaram a ação de invasão do inimigo. Capítulo 1, versículo 10. Mesma referência, tem uma outra referência aqui, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer a mesma coisa de maneira diferente. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei no fumo os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Cumprimento histórico. A arqueologia demonstrou que Nínive foi queimada, como foi dito aqui na profecia. Capítulo 3, versículo 3. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Cumprimento histórico. A mesma fonte aqui que eu citei, Diodoros, afirmou este fato graficamente. Um grande fluxo de sangue misturou-se na água. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e devastada ficará. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. A crônica babilônica, esse é o cumprimento, fala de como tudo de valor foi levado embora. Capítulo 3, versículo 17. Acompanhe comigo. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam, e não se conhece o lugar onde estão. Ou seja, ele está profetizando a deserção de parte dos oficiais do exército de Nínive. Olha o cumprimento histórico. A crônica babilônica dá evidências disso, fazendo afirmação de maneira genérica a respeito do exército assírio. Capítulo 1, versículo 14. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Cumprimento. A arqueologia confirmou este aspecto da devastação da cidade. E para encerrar, capítulo 1, versículos de número 9 e 14. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Versículo 14. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus terminarei as imagens de escultura e de fundição. Cumprimento histórico. Embora muitas cidades nessa área geral fossem reconstruídas, Nínive nunca o foi. Por que eu li tudo isso? Eu li aqui 10 ou 11 de 12 referências históricas que foram cumpridas a respeito do livro de Naum.
Para nós, eu sei que é um pouco difícil até de interpretar o texto, tem muitas referências históricas referentes àquela época que nós não conhecemos muito bem, só que de certa maneira é importante nós, ainda que possa ser um pouco maçante para uma boa parte de vocês, frisarmos o cumprimento dessas profecias, para nós entendermos que aquilo que Deus deu para Naum escrever aconteceu exatamente na história. E por que eu estou fazendo apenas essa introdução? Porque, como eu disse, o livro de Naum, ele trata quase que exclusivamente da destruição da nação assíria, da capital Nínive. Aquela que lá, algum tempo atrás, Deus tinha mandado Jonas pregar, ela se arrependeu por algum tempo, mas depois voltou a toda a sua maldade. A cidade de Nínive é conhecida por sua crueldade, por ser uma cidade sanguinária, como é destacado aqui no próprio livro do profeta Naum. E com esse gráfico aqui, com esse material que eu apresentei para vocês, vocês podem saber que aquilo que está nesse livrinho, pequenininho, de apenas 3 capítulos, que a maioria de nós não lê, essa mensagem foi dada por Deus contra um povo cruel, contra um povo idólatra, contra um povo que fazia o mal, e foi dito a eles: vocês vão pagar por isso. E todo o detalhe de como isso aconteceria foi registrado aqui pelo profeta Naum. E como a história nos mostra, isso aconteceu exatamente como foi dito. Ou seja, Deus inspirou este homem, Deus revelou a ele aquilo que a mente dele não tinha condições de alcançar. Isto é, Deus falou aquilo que faria e ele executou a sua justiça. Porque ele é Deus. Porque povo nenhum tem condições de parar diante dele. O povo de Israel via com terror a palavra Nínive, a palavra Assíria, porque era um povo poderoso e um povo cruel. E esse humilde profeta, desconhecido pela maioria de nós, é usado pelo Senhor, Criador de todas as coisas, para anunciar aquilo que viria contra este povo. E aquilo que ele disse se cumpriu com rigor, e a história dá testemunho disso. Então eu estou dizendo isso apenas para mostrar para vocês como a profecia se cumpriu, e para que eu, justamente porque o livro fala apenas de destruição na maior parte das vezes, destaque 2 pontos que tenham mais relevância, que tenham mais adequação para as nossas vidas, porque talvez não seria tão edificante, pelo menos não num culto devocional, eu interpretar todo o livro de Naum para vocês, porque vocês ouviriam apenas sobre destruição, e vocês não iriam para casa muito satisfeitos, muito edificados, ouvindo a respeito apenas desse assunto. Mas é importante conhecermos a mensagem que o livro desse profeta teve para aquela nação chamada Assíria, cuja capital era Nínive. Então, fazendo essa introdução para que você conheça um pouquinho do livro de Naum, eu quero destacar apenas 2 pontos nessa mensagem. Será uma mensagem com apenas 2 tópicos. E o primeiro desses tópicos, ele vai ter como base o capítulo 1, versículo 3 do livro de Naum. Eu quero que você acompanhe comigo novamente, apesar de nós já termos lido na nossa leitura inicial. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor deu seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu destaco essa primeira parte do versículo que diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor é tardio em irar-se. Lá no capítulo 8, versículo 11 do livro de Eclesiastes, está escrito assim: visto que a justiça, que o juízo não se executa logo, os filhos dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Veja que esse versículo explica uma boa parte da história da humanidade.
Eu fiz uma coisa errada aqui, não fui punido, não cai um raio do céu, não aconteceu nada comigo, vou continuar fazendo. Olha que maravilha. Fazer o mal compensa. Eu roubei alguém aqui, ninguém viu, não fui preso, não aconteceu nada. Minha consciência até que pesou da primeira vez, mas na segunda foi pesando um pouco menos, a terceira um pouco menos, da quarta nem pesava mais nada. Então, não fui punido pelos homens. Parece que não tem nenhum Deus que esteja aqui atuando nesse planeta. E a minha consciência já não me incomoda mais, então vamos levar vantagem. Vou fazer o mal, que para mim nem parece mais tão mal, porque se você for falar com alguém que faz o mal, ele não usa a palavra mal, ele usa outras palavras, como se ele estivesse fazendo alguma coisa que não é exatamente mal. É muito comum você ver esse tipo de coisa. E mesmo quando a pessoa reconhece que é mal, ela tem uma justificativa. Mesmo o homem mau, ele tem alguma dificuldade em se reconhecer como tal. Então ele usa justificativas e ele usa palavras que suavizem suas ações, o que nós chamamos de eufemismo. Você não dá àquela coisa o seu verdadeiro nome, você usa uma palavra para suavizar. Então, visto que a justiça não se executa logo, ou seja, o planeta Terra não é um lugar de justiça, os filhos dos homens estão dispostos a fazer o mal, isto é, parece que Deus não executa o seu juízo. Nós temos alguns casos na Bíblia. Por exemplo, os profetas, desde Isaías, Oséias, Amós e Jeremias, eles cansaram de anunciar que se o povo de Israel não se arrependesse, eles sofreriam castigo, seriam levados como escravos para outro país. É o que nós chamamos de exílio, cativeiro. Os profetas ficaram por cerca de 200 anos falando isso, se contarmos aqueles que disseram isso massivamente, constantemente. E aí você pensa, 200 anos, parece que não vai acontecer. Isso daí já foi dito, não aconteceu. E esse profeta está falando isso, parece que a gente já ouviu esse papo, não vai acontecer. Quando algo demora para acontecer, a gente tem a sensação de que não vai acontecer. É igual quando você é novo, você acha que não vai ficar velho, porque demora. De repente, você fala, meu Deus do céu, aconteceu. O tempo passou e eu envelheci. Quando você tem 10 anos de idade, você não consegue se imaginar com 30. Mas passa. Então aquilo que está longe, para nós, parece que não vai acontecer. E vai acontecendo, 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 e de repente você está dentro do acontecimento. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Eles rejeitaram totalmente a vontade de Deus. E o escritor bíblico de 2 Crônicas, quando relata o povo hebreu indo para o cativeiro, ele usa de uma ironia. O povo de Israel, ele tinha vários mandamentos. Um dos mandamentos era que a cada 7 anos de plantação e de colheita, eles ficassem 1 ano sem plantar. Ou seja, você tem a sua terra, durante 6 anos você planta, você colhe, você planta, você colhe. No 7º ano você não planta e você não colhe. Deixa o que você plantou anteriormente ser colhido naturalmente e você compartilha isso com a comunidade. Era uma maneira de você exercer justiça social ali em Israel. E o povo de Israel simplesmente deixou esse mandamento para trás. Ficaram sem guardar. E quando eles ficaram 70 anos longe da sua terra, o escritor sagrado, de maneira irônica, ele diz assim: para que a terra descansasse. Ou seja, já que vocês não deram descanso para a terra esses tantos anos aí, a terra vai ficar 70 anos descansando e vocês vão ficar lá, longe da terra. Ou seja, eles desobedeceram, mas tudo aquilo que eles deixaram de fazer acabou sendo feito sem a presença deles. Todos os anos sabáticos que eles não guardaram, eles tiveram que guardar força, porque eles foram expulsos da sua própria terra. Parecia que o castigo não
Mas chegou. Davi com Batseba. Davi já estava um homem de meia idade, já tinha conquistado muitas coisas, uma vida bem sucedida, já tinha feito tudo, venceu gigantes, se tornou rei, já está ali, está com a vida ganha, está ótimo, está maravilhoso. E de repente ele não vai para uma de suas guerras. Aí ele acorda à tarde, vai dar um passeio ali no seu palácio, aí ele vê uma bela mulher tomando banho. Quer saber quem é essa mulher? Quem é essa bela mulher que está ali à tarde, mostrando-se para ele? E aquela mulher tem um marido. E Davi fica sabendo que aquela mulher tem um marido. Mas ele ignora essa ordem. Ele vai e chama a mulher, tem relação com essa mulher, e essa mulher é engravida. Parece que não vai acontecer nada com Davi. Parece que está tudo bem. Ele vai, chama o marido da mulher de volta, para que ele ficasse com ela e pensasse que o filho fosse dele. Urias, um homem de um caráter excepcional, ele fala: não, eu não vou me deitar com a minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra. E aquilo vai e deixa a cabeça de Davi extremamente perturbada. E Davi vai e fala: não tem jeito, eu vou ter que matar Urias. E talvez um dos atos mais covardes de toda a história, Davi escreve uma carta para o líder do exército, envia essa carta pelas mãos de Urias. Urias entrega a carta para o líder do exército, Joabe, e simplesmente lá está escrito: coloque Urias para morrer. Urias entregou a sua sentença de morte escrita por Davi, e Urias vai e morre. E para Davi parece que está tudo bem, nada vai acontecer. E de repente chega um profeta enviado por Deus, que frequenta a corte, fala a respeito de uma parábola e pronuncia a sentença contra Davi: Davi, a espada jamais se apartará da tua casa, por causa desse crime que você cometeu. E aí a casa de Davi vira de cabeça para baixo. Um dos filhos de Davi comete incesto e estupro contra outra filha dele. O irmão de Davi, outro filho de Davi, Absalão, mata esse irmão estuprador incestuoso. Esse filho que matou desaparece, e quando volta tenta tomar o reino do pai, e numa guerra contra o pai ele vai e morre. A casa de Davi virou simplesmente um caos, porque ele achou que aquilo que estava fazendo ia ficar no ar aí, ia desaparecer. Parecia que estava demorando, mas chegou. E assim nós temos outros exemplos também na Bíblia, de Jacó, que plantou e colheu, de Manassés, que foi um dos reis que mais tempo reinou em Judá, mais de 50 anos, e cometeu todo tipo de atrocidade contra Deus, contra os homens, derramou sangue inocente, sacrificou filhos dele aos deuses, e fez toda a sorte de coisas horríveis que você possa imaginar, até que ele é levado em cativeiro por uma nação inimiga. E aí ele vê os seus atos voltando contra si. Então Naum nos deixa um desses pontos importantes para nós pensarmos. O Senhor Deus é tardio em irar-se, e com isso parece que Ele é um Deus omisso, que não está vendo o que acontece na terra. Quando a gente vê as maldades que os homens cometem contra os outros, quando a gente vê, por exemplo, que um país invade o outro, e você vê que a verdadeira motivação daquele país invadir o outro não é porque há uma guerra justificável, mas sim porque aquele país que está invadindo aquele outro precisa comprar armas da indústria de armas que patrocinou a campanha daquele presidente da República. E aí você fala: para aquela indústria ganhar alguns bilhões de dólares, aquele presidente daquele país arruma uma guerra, destrói o país para enriquecer um pequeno grupo. Quando a gente vê que esse tipo de coisa acontece na história humana, a gente tem uma certa tendência até a nossa fé num Deus justo abalada, porque parece que Deus não está vendo essas coisas. Quando a gente vê que uma guerra serve muitas vezes para favorecer o interesse de certos grupos e destruir milhares de outras vidas, a gente fala: meu Deus do céu, que mundo é esse? E a gente fica nessa situação pensando: parece que não há
que se é um Deus, Ele não se importa com o que acontece aqui. E Naum nos diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, porém Ele é grande em força, e ao culpado Ele não tem por inocente. Todos esses homens que cometem essas atrocidades, eles, se não pagarem aqui, estarão diante de Deus um dia. E tudo isso que fizeram será colocado na conta deles. Esse mundo parece que não tem, pelo menos plenamente, justiça. Existe um pouco de justiça, mas existe muito mais injustiça. E com base nisso nós pensamos: onde está Deus? Deus está no seu trono. Deus nem sempre interfere na história humana, mas Ele não deixará passar nada disso. O fato de Deus não exercer justiça em todas as ocasiões aqui na terra não significa que Ele deixará passar. Não significa que as atrocidades, que os massacres, que as injustiças cometidas pelos homens simplesmente desaparecerão no ar. Que toda a verba pública que é desviada dos hospitais enquanto as pessoas morrem sem atendimento serão passadas diante de Deus. Não serão. Há um Deus justo que é tardio em dar-se, mas Ele está vendo todas essas coisas. Isso Naum nos ensina. Ele é um Deus justo, ainda que às vezes a realidade do mundo nos perturbe. Me perturba ver o que acontece no mundo. Eu acho que no dia que não nos perturbar, alguma coisa estará errada conosco. Não dá para ver a forma como o mundo funciona sem nos perturbarmos. Não dá para ver a forma como pessoas são massacradas, são mortas. No Brasil nós temos mais de 50 mil homicídios por ano. Não dá para ver que todos os anos é como se você enchesse 2 estádios de futebol de tamanho médio e matasse todo mundo ali, todos os anos. É mais ou menos o que acontece no Brasil: 50 mil homicídios por ano. Não dá para nós vermos tudo isso e ficarmos simplesmente: ok, tá bom, sigo minha vida. Mas há um Deus que não tem ao culpado por inocente. Ele é justo, Ele é Senhor. E se nós não tivermos essa fé, vamos para casa e esquece o sentido de qualquer coisa. Porque se não houver essa esperança, então a vida é a maior loucura que você pode imaginar. Se não existe um Deus justo que governa esse universo, esse planetinha que nós habitamos, ele é simplesmente um lugar caótico. Mas nós temos fé que é um Deus justo. E o segundo ponto que eu quero destacar está no mesmo capítulo 1 e versículo 7 do profeta Naum, que é um alento aqui no meio dessas profecias todas de destruição. Diz o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aleluia. Primeiro ponto: o Senhor é bom. Jesus disse que só Deus é bom. Os homens não são bons. Embora nós usemos o termo bom para algumas pessoas que nós achamos que são boas, a rigor, só Deus é bom. Em que sentido só Deus é bom? Só Deus é bom porque Ele compartilha de todos os seus bens com homens bons e maus. É o que Jesus falou. Deus faz vir a sua chuva, o seu sol, sobre homens maus e bons, sobre justos e injustos. Isto é, Deus é um Deus generoso para com todos os homens. A bondade de Deus se manifesta para com todos. Do ponto de vista humano, isso parece ser injusto. Nós falamos: não, Deus deveria compartilhar os seus bens só com os homens bons. Só que, do ponto de vista de Deus, nenhum homem é bom. Então, quando Deus compartilha dos seus bens, Ele está sendo bom. Nesse sentido, só Deus é bom. Só Deus é bom porque Ele não nos retribui segundo o nosso merecimento. Porque se colocarmos na balança as nossas faltas e os nossos acertos, nós vamos certamente ver que a balança dos nossos erros vai pesar muito mais, dos nossos maus pensamentos, das coisas equivocadas que falamos, das coisas ruins que dizemos. Se nós formos pesar tudo no final do dia, todas as coisas ruins que pensamos de alguém, todos os juízos equivocados que fizemos, todas
pecados. Ainda assim Deus é bom. Ainda assim nós temos a parábola dos trabalhadores que trabalharam diversas horas e todos receberam a mesma coisa. Parece injusto para com aqueles que trabalharam muito, mas mesmo aqueles que trabalharam muito não teriam trabalhado e recebido nada se não fossem convidados, se não fossem chamados para trabalhar. Então, se você trabalha muito, é porque você foi chamado pelo Pai para trabalhar. Ou seja, até o muito trabalho que nós fazemos é pela graça de Deus. Então, com isso eu não tenho que me gloriar, eu tenho que agradecer, falar: Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou para o teu trabalho, senão eu estaria desempregado. Talvez isso aqueles homens não pensaram. Eles simplesmente fizeram um acordo. O homem falou: olha, vem trabalhar aqui comigo, eu vou pagar um denário para vocês. Ok. Venha trabalhar comigo, disse ele 3 horas depois para outro grupo, eu vou pagar um denário. E chamou outros 1 hora depois, 2 horas, até que teve no final do dia uma turma que trabalhou 12 horas, uma turma que trabalhou 9, uma turma que trabalhou 6, uma turma que trabalhou 3 horas e uma turma que trabalhou 1 hora só. E no final das contas, ele deu a mesma coisa para todo mundo. É lógico que do ponto de vista das leis trabalhistas, a gente está falando de algo injusto. Só que aquele homem, ele simplesmente prometeu dar um denário para aqueles que trabalharam 12 horas. E eles não ficaram insatisfeitos porque receberam um denário, porque aquilo foi acordado. Eles ficaram insatisfeitos porque outros trabalharam menos e receberam a mesma coisa. Isto é, nós estamos no Evangelho, fazemos o trabalho de Deus. Só que Deus, ele é tão bom, ele é tão generoso, ele é tão gracioso, que ele pode dar a mesma coisa para você que está servindo a Deus a vida inteira, e para o pior ser humano que você pensar, que se entrega a ele antes de partir. E para nós isso parece injusto. Não, mas Deus falou: mas o que eu combinei com você? Não é isso? Então toma. Deus é bom. E às vezes nos incomoda pelo fato de Deus ser generoso com todos, porque nós não somos assim. E se nós não somos generosos, a generosidade divina nos incomoda. Assim como o fato de Jesus andar com todas as pessoas que eram a ralé da sociedade, as prostitutas, os que eram tidos como pecadores, o fato de Jesus andar com toda essa turma deixava aqueles que se sentiam como os trabalhadores da obra de Deus indignados. De maneira que nós temos uma parábola muito interessante a respeito de 2 orações: a oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu tem, em primeiro lugar, ele tem uma oração mais comprida. O fato da oração ser mais comprida não significa que ela será atendida. O fariseu tem uma oração mais comprida. Ele se gaba diante de Deus do que ele faz. Ele jejua 2 vezes por semana. A lei dizia que ele tinha que jejuar 1 vez por ano. Ele jejuava 2 por semana. Ele fazia muito mais do que era pedido. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Jesus disse que os religiosos davam dízimo até das ervas, do cominho, de tudo. Eles eram rigorosíssimos. E esse homem se gaba diante de Deus. O que ele faz? Ele faz uma oração longa. E chega um homem que não tem nada para se gabar diante de Deus, e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso ele orou. Só isso bastou. A bondade de Deus o atendeu. Bastou essa oração de um pecador, de um ladrão, talvez, um publicano, provavelmente na época de Jesus, em boa parte das vezes era ladrão. Ele sabe dos seus pecados, ele chega diante de Deus, ele se apresenta, ele não tem muito o que dizer, ele não tem muito o que apresentar, ele só tem o seu sentimento de humilhação diante de Deus, pedindo misericórdia. E Deus é bom. Por isso que Deus é bom. Não tem burocracia, não tem formulário para preencher, não tem um ritual específico que você tem que fazer. Basta ser você diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pecador mesmo, não tenho o que te apresentar de bom, não fiz nada de bom essa semana, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração será ouvida, muito mais do que uma oração bonita, na qual você pode se gabar de uma série de coisas. Deus é bom porque Ele compartilha conosco o seu Espírito. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. Lá na lei existia o templo
Na lei existia um lugar sagrado, que só um homem podia entrar lá uma vez por ano. Esse era o lugar santíssimo onde habitava a arca de Deus. Paulo usa o mesmo termo que era designado para esse lugar e diz que nós somos o lugar santíssimo de Deus. Deus é generoso em nos fazer seu templo. O culto é você, o culto está em você. Em Mateus 5,48, Jesus diz assim: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai, que é o vosso Pai. Vejam que Jesus está falando isso no contexto que eu acabei de mencionar, que Deus faz a sua chuva descer sobre bons e maus, justos e injustos. Isto é, Deus não é apenas bom, porque a criação é boa. Quando Deus vai fazendo as coisas, Ele diz, e viu Deus que era bom. E depois que Ele termina tudo, e viu Deus que era muito bom. Só que ser bom não é ser perfeito. Há um teólogo do século V da nossa era, chamado Santo Agostinho, e ele diz o seguinte: a corrupção só atinge aquilo que é bom. Se algo se corrompe, é porque é bom. Se algo fosse totalmente mal, não se corromperia. Então a criação de Deus, ela só se corrompeu porque ela é boa. Se fosse perfeita, não se corromperia. Se fosse má, também não se corromperia, porque a corrupção é a perda do que é bom. Então só se corrompe porque é bom. Só que Deus é bom, não nesse sentido, Deus é bom no sentido pleno. Daí Jesus conclui essa sessão, quando ele fala da bondade de Deus, dizendo: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Isto é, Deus não é apenas bom, Deus é perfeitamente bom. A bondade de Deus é perfeita, ela é plena, ela não tem nenhum defeito e ela não pode se corromper. Então Deus é bom também nesse sentido. Como eu disse anteriormente, Deus é bom porque Ele compartilha conosco o seu Espírito. E Paulo tem uma passagem grandiosa em Romanos 8,26, onde ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, ele está dizendo que nós não sabemos o que devemos pedir. A nossa oração é extremamente imperfeita por causa da nossa condição humana, por causa do nosso conhecimento limitado de Deus. Então, o Espírito de Deus precisa fazer essa oração diante do Pai, para que o propósito de Deus se cumpra em nós, porque nós não entendemos o que isso significa na maioria das vezes. E o Espírito Santo faz isso de uma maneira que nenhum homem conhece, porque Paulo está escrevendo, ele faz isso com gemidos inexprimíveis, isto é, eles não se expressam em linguagem humana. A linguagem, a capacidade humana não chega nem perto daquilo que o Espírito de Deus sente por nós e de como Ele ora ao Pai por nós. Por isso Deus é bom. Ele compartilha o seu Espírito e Ele faz a oração que nós não podemos fazer, porque a nossa condição humana, pecadora e caída não nos permite enxergar o que nós de fato precisamos. O propósito de Deus glorioso em nós. E para encerrar aqui, ele falou que o Senhor também é uma fortaleza em dia da angústia, como várias passagens da Bíblia o dizem. E ele diz aqui: conhece os que nele confiam. O verbo conhecer aqui não é meramente tomar conhecimento, saber o que acontece. Deus me conhece, sim, conhece tudo e todos. Não é isso que ele está falando aqui. Em Romanos 8,29, Paulo diz assim: os que de antemão ele conheceu, a esses predestinou. Amós 3,2 diz assim para o povo de Israel: de todos os povos da terra, somente a vocês eu conheci. Então o verbo conhecer na Bíblia não tem só o sentido de eu conheço algo, tem o sentido de relacionamento. Deus conheceu apenas um povo entre todos os povos da terra, isto é, ele se relacionou com aquele povo, ele escolheu aquele povo. O apóstolo Paulo fala disso também: quem ama a Deus é conhecido por Deus, em 1 Coríntios 8,3. Ou seja, o conhecimento de Deus para conosco se refere a um relacionamento, se refere a um privilégio em relação aos demais. E aqui nós estamos vendo exatamente isso. Deus conhece os que nele confiam. Isto é, Deus se relaciona de maneira
maneira especial com quem confia nele. Quem confia em Deus de fato não é visto por Deus como os demais que não confiam. Embora Deus ame a todos, Deus atua e olha e cuida de maneira especial daqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, Deus te conhece. Ou seja, Deus se relaciona com você de maneira diferente. Deus te trata de maneira diferente. Deus te direciona de maneira diferente. Confiar em Deus é um privilégio que Deus nos dá. E além disso, o privilégio volta além disso. Isto é, você já tem o privilégio de confiar em Deus, você tem a fé que é dom de Deus. E isso te leva ao segundo privilégio, que é ser conhecido por Deus. Ou seja, não conhecido dele saber quem você é, mas conhecido de você ter um relacionamento com ele. Amém? Então, no meio dessa profecia dura de Naum, que se cumpriu, como vimos aqui, nós temos esse alento aqui no meio desse livro, que trata de destruição, de caos, de castigo. Nós temos algo que fala mais para nós, da nossa condição, da nossa situação, da bondade de Deus, do refúgio de Deus e do conhecimento de Deus para aqueles que nele confiam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos falar.